E o assunto vai ser aprovação nos vestibulares de alunos da escola. Como que a medir o desempenho da escola. O Adelino é uma escola desejável, né? Me permita uma pergunta. Eu faria a vocês, dos dois, veja quem fica mais confortável para responder. Já perguntei, ó, até o Tadeu disse que teve até uma versão aqui e tal, mas acho que melhor que vocês explicassem, porque assim como eu, muita gente fica, por que o Adelino, sendo uma escola estadual, é tão desejada, tão buscada, tão... E desculpe as demais, mas isso não acontece no geral das escolas. E daí vem a minha pergunta, por que sendo estadual o Adelino... Municipal. É tão diferenciado assim? Eu acho que é o trabalho, né, Gessé? Bom dia, né? Bom dia a todos. Você é que estava nervosa agora, pô? Como? Você que Eu estava nervosa. Nossa, ela nunca falou influência assim. Michela está começando agora. Está começando agora. Tem, né, essa dificuldade de falar, ela chegou nervosa. Eu estou nervosa. Eu sei. Esses nervosos são os que mais falam bem e mais. É verdade. Então, e aí você estava dizendo? Na nossa escola, vamos pensar o seguinte. Eu vejo que o Adelino ele vai lapidando os nossos alunos, tá? Então, eu sinto que a gente tem um trabalho muito robusto na educação infantil, no ensino fundamental 1 e 2. E aí, quando esses alunos chegam no ensino médio, a gente tem a lapidação. Nós temos professores muito bons, a gente tem um investimento em material, em infraestrutura da escola, em formações de professores, né? Não acontece só no Adelino, acontece da educação infantil ao ensino médio. Mas é no ensino médio que a gente vê a finalização da etapa, né? O final da rede, né? Da educação básica. Então, aí a gente vê essa premiação, esse grande número de alunos sendo aprovados nos melhores vestibulares particulares, né, privados e públicos do país. Complicado. Eu tinha essa curiosidade em saber. Acho que não é gestão, acho que é uma junção, né, do material Isso. com o profissional. Sim. E o entendimento do aluno, acima de tudo, né, do que está acontecendo. Né? Bom dia. Sim, bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecer primeiramente ao acolhimento da cidade de Matão, que eu não sou daqui de Matão. Eu vim de São João da Boa Vista para cá, meus pais ainda moram lá, e eu fui muito acolhido. Matão é uma cidade acolhedora e me sinto em casa, né? E eu entrei na prefeitura e tive a oportunidade já de, no segundo ano de efetivado do município, poder trabalhar como professor. Sou professor, assim como a Michela, nós somos professores efetivos da escola Adelino Bordignon, e eu acho que é bem o que a Michela falou, né? A escola, o município de Matão, ele tem um ensino diferenciado, a ponto de a gente ver pessoas de outras cidades, das cidades circunvizinhas, quererem, às vezes, vir mudar para Matão para poder estudar no ensino do município. No caso do ensino médio, nós temos aí um número elevado de aprovações na escola. Então, é um processo que a gente precisa compreender que ele só acontece quando nós envolvemos a escola, o professor, o pai ou responsável que cuida do aluno, né? E se nós não tivermos essa ligação com a escola, a família, todo o que a gente chama de convivência escolar, né, no âmbito escolar, a gente não consegue atingir esses índices de excelência que nós atingimos no Adelino Bordignon, que representa a rede, né? O Adelino Bordignon, no ensino médio, o ensino médio ele está na escola Adelino Bordignon. É bom que fique bem claro, às vezes o pessoal fala, a escola Adelino, porque o ensino médio ele é da prefeitura, né? Ele está no Adelino Bordignon por conta de espaço físico. E aí junta tudo, né? Com a família, o papel dos professores é fundamental para que a gente consiga obter esse âmbito, essas aprovações em um grande número, principalmente nas escolas, nas universidades públicas. E a Michela tocou num assunto muito importante, um aspecto que é o fim, né, da linha. Porque nós tivemos, o prefeito foi receber o selo ouro, recentemente em Brasília, que está diretamente ligado, segunda-feira, né? Acho que foi. Está diretamente ligado à alfabetização. Isso, segundo ano. Que Matão atinge um índice superior a 80 e tantos por cento quando falam em tentar chegar em 60. E aí, no fim do túnel, tem a aprovação no vestibular, que é o que mais chama a atenção. Então... Pelo impacto de entrar numa USP, numa Unesp, enfim, nas grandes faculdades e universidades. Mas tem uma ponta lá do outro lado, sim, né? Que foi o começo de tudo, né? Então tem toda essa equipe, né,
trabalhando esses alunos durante essa jornada. Então, a gente tem esses alunos sendo aprovados em grande número, né, Sim, Gessé? Quantos sim. alunos? Nós temos no total, contando o ensino médio da manhã e o noturno, total de 54 estudantes que foram aprovados. Só que alguns alunos, eles tiveram mais do que uma aprovação, né? Então, nós tivemos um total de 113 aprovações. Então, é um número muito elevado. E dessas 113, 20 são de universidades particulares. Todas as outras 93 são em universidade pública. USP, Unesp, arquitetura, direito, medicina, né? Então, é difícil a gente ver um aluno, até mesmo de escolas excelentes, com altos índices de aprovação, aprovar em medicina, no terceiro colegial, direto em medicina, na USP, Unicamp, Unesp. Nós temos esse ano. O ano passado também teve. Que é muito difícil, né? Muito difícil. Vestibular de medicina. Tem muito aluno que faz cursinho em N anos e não consegue essa aprovação. Né? Sim. E dá para sentir que tem crescido o número de aprovações de um ano para o outro? Vocês têm esse levantamento ou não chama atenção? Depois da pandemia, né, a gente observou que depois, quando eles já voltaram para a escola mesmo, com a aula presencial, a gente viu que isso foi aumentando, né, Gessé? Sim. Então, na época da pandemia, isso diminuiu. Mas quando eles voltaram na sala de aula, o contato professor-aluno, que isso é fundamental, né? Então, a gente viu que essas aprovações foram aumentando. Então, cada ano a gente tem um número maior de alunos sendo aprovados. Nós estamos falando de que faixa de idade predominante aí? 17 e 18 anos. Meninos ainda. Eu fiz essa pergunta de propósito porque nós, de outras gerações, muitos generalizam até demais, né? Ao dizer assim, no meu tempo, não sei o quê, essa geração está perdida. A chamada geração Z, né? Sim. Está perdida, eles dizem. Também acho que, como em qualquer outra geração, em qualquer tempo, tinha uma parte meio perdida mesmo, inclusive no nosso tempo. Certo? Sim. E que, no entanto, isso não é geral e que existe uma boa parte, que não vai ter as dificuldades que nós tivemos em nosso tempo, porque tudo mudou. Mas eles têm outros desafios hoje que nós não tivemos e que talvez não soubéssemos lidar com eles como eles lidam. Depois a gente para explicar quais são esses desafios, porque existe. Eu perguntei exatamente por isso. Cai por terra a ideia de que uma geração inteira está perdida. Veja a situação aqui, que não deve ser diferente de outros cursos preparatórios e tudo mais, mas estamos falando de rede pública, onde todo mundo pode se preparar melhor para um vestibular. Então você vê que, na verdade, não há uma geração. A geração Z não está perdida. Ela pode ser menos resiliente para tarefas mais difíceis, mas ela resolve outras paradas que gerações anteriores nem tiveram. São tempos diferentes, né? E nem tudo está perdido. Foi por isso que eu te perguntei a faixa de idade. Não, eu concordo. A gente vê neles um foco, uma resiliência. Então, a hora que é para valer, né, a gente vê que eles vão estudar, eles vão se dedicar, e então eles vão chegar a um resultado, né? Então, não está perdido, não. E a família, como o Gessé falou, é muito importante estar dentro da escola, junto com os professores, né, que aí a gente consegue direcionar e para que eles alcancem os objetivos. Então, a gente está muito feliz, a escola está muito feliz, os professores, a Secretaria de Educação, o próprio prefeito Cido está muito feliz. Acho que as famílias dos alunos as também. Famílias. Eu vejo como uma vitória. É um combustível para o novo ano. Né? Eu vejo como uma conquista para o município de Matão. Por que falo isso? Porque quando chega no terceiro colegial, a gente não tem só alunos que vieram da rede municipal, né? Não é só aluno do Caju, do Kaique, da Helena Borsetti, do Manzini, não. A gente tem alunos de escolas estaduais. Então, a gente vê que é uma conquista do município, né? A gente tem boas escolas estaduais, boas escolas municipais, e aí a gente vê essa conquista do município. Então, eu acho que todo mundo tem que ficar feliz com essas aprovações. Até porque o vestibulinho do Adelino acho que é mais concorrido que muita faculdade por aí. Né? Sabe que isso deve ajudar até na convivência familiar. Porque aqui entre nós, meio da condição humana, é fácil gostar do que vai bem. Sim. É mais difícil gostar de gente que mais complicada, que dá mais trabalho. É meio que óbvio isso. Você pega a família de um aluno desse que vai nesse desempenho todo,
Pô, isso chega a mexer com a autoestima da família inteira. Com certeza. Sim, Né? sim. Da família inteira. E a gente consegue perceber isso, Daércio, importante que você falou, que nós temos alunos de 8º, 9º ano, que eles já estão indo atrás, do começo do ano agora, eles já estão começando a querer saber qual que tem um conteúdo programático disponível, eles estão querendo saber qual que é o conteúdo que vai cair na prova do vestibulinho, porque esse conteúdo é passado anteriormente, né? Porque eles têm o desejo de ficar na escola dele no Bordião. Então, você vê, no ensino médio, a gente entende que tem uma consciência maior desses alunos sobre o futuro, sobre o amanhã, o curso que ele quer fazer, o que ele quer ser da vida, né? Só que até mesmo 8º, 9º ano, a gente consegue perceber que eles já ficam preocupados, querendo saber o que vai acontecer, qual é o conteúdo, né? Então, tem essa preocupação. Eu acredito, sim, que a educação ela é a nossa saída, né? É o nosso futuro. A gente precisa ter essa consciência. Tá certo que a gente fica falando todo dia, né? Não tem outra saída a não ser pela educação. E a gente está resistente, firme e forte. Do que a Michela falou, trazendo dados aqui, 70% mais ou menos de toda a vaga do ensino médio do Adelino é destinado para aluno de escola municipal e escola estadual. Então é um índice muito elevado. A gente tem de diversas escolas, a gente pode falar de diversas escolas. Do Marlene Fratini, nós temos alunos dessa turma que está saindo, da ISA. Então, a gente tem assim, bastante escolas de todos os lugares da cidade que estão entrando, participando desse processo seletivo, né? Até onde eu me lembro, o ensino médio, nos seguidos governos tucanos aí, as estatísticas mostravam uma perda de qualidade de ensino na rede estadual. Sim. Eu me lembro de uma estatística, estou certo ou não? Sim, tá certo. Uma estatística mostrou que na sequência de 4, 5 governos tucanos no estado de São Paulo, houve uma perda substancial de qualidade de ensino exatamente no ensino médio. Sim. Que é o que não acontece com a gente aqui em Matão, né? Não acontece. Os alunos são estudiosos mesmo, eles até falam que é muito puxado, eles entram às 7, eles saem 1h10 da tarde, no primeiro ano eles têm aula no período da tarde, então é bem focado, bem direcionado. E aí o primeiro ano para eles é até meio assustador, né? Esse grande número de componentes curriculares, mas a hora que chega nesse final, no segundo ano, eles já estão acostumados, eles já sabem a maneira de estudar. Então, vai fluindo, né? A mudança, né? A hora que você sai do 9º ano para o ensino médio, a mudança é muito grande. Então, a gente acolhe, ensina a estudar e aí eles vão. Numa escola como essa, como é que é a desistência? Como assim, desistência? Você tem A um gente aluno sempre que viu desiste? aí daqueles que começam Brasil afora, em toda a rede, e tem lá um certo percentual deles que, por razões das mais diversas, deixam a escola, deixam o curso. É zero. É zero. É zero? Zero. Nós não temos desistência. A gente tem algumas transferências porque eles vão embora da cidade, né? Ah, tá. Mas mas desistência, não. Abandono, não. A gente não tem. Então, você falou em 20 anos de queda na Sim, qualidade do ensino. quase 30 anos. Então, isso é uma geração. Uma geração inteira. É uma geração inteira. Uma geração inteira. Eu falo sempre, na minha opinião, eu não estou falando por causa de partido político, não é se fosse bom, não importa o partido. Mas que nós tivemos um prejuízo nesse sistema estadual de ensino ao longo de 30 anos praticamente de governo tucano, e sobretudo no ensino. Eu não estou inventando, estou me baseando naquilo que está comprovado. Quer dizer, só não tinha pensado com esse raciocínio teu. Quer dizer, nós estamos falando de uma geração inteira que perdeu. Sim. Né? Com aquela conversinha, sabe? Que sabe, como se o mundo não fosse testar, como se não fosse preciso ter superação na vida. Não, tudo, você está dizendo aí, né? Sim. Não é fácil para eles, tem uma série de dificuldades, mas eles insistem. E tem que ser assim, porque a vida vai testar depois, ué. Vai. Né? Depois tem outros vestibulares para fazer, né? Na vida, Sim, é o caso de vocês, né? Vem os vestibulares, e aí? Cursos públicos, etc. E aí o cara que ficou lá numa política, deixa que depois eu resolvo, fica difícil, né? Dá para sentir isso. Não quero te comprometer, pelo amor de Deus. Ele falou que são de várias escolas que chegam. Dá para sentir? Que são de escolas. Que chega num nível abaixo, ou não? Ou isso depois é compensado? Isso é compensado, né, Gessé? Fala um pouquinho. Não, quando a gente olha para o município, nós
conseguimos observar que até mesmo dentro das escolas municipais nós temos as suas especificidades. Então, Sim, por exemplo, óbvio. quando a gente olha para o Turvo, a gente olha para o Caju, para o Caíque, para o Manzini, o Adelino, né? Porque as vagas elas são destinadas, segundo o ECA, num raio até 2 quilômetros da escola. Então, o aluno, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem direito a estudar até 2 quilômetros da sua moradia, a escola mais próxima. Isso. Porém, o Adelino é uma escola maior, sempre sobra algumas vagas e vem de outros lugares, seguindo aí a idade, enfim, uma série de parâmetros que a gente segue. E quando que eles chegam no colegial, até mesmo os nossos alunos, vamos falar nosso da Escola Adelino, quando eles entram no ensino médio, é uma mudança tão grande, porque o que a Michela falou de novos componentes, então muitas das vezes os professores precisam zerar, começar de baixo, tudo de novo, ó, esquece, vamos começar do zero. Existe um choque ali na passagem. Ainda mais agora com esse novo ensino médio, com os itinerários, né, Michela? A gente tem uma quantidade enorme de matérias novas que são o núcleo de investigação, enfim, de matemática, física, química, matérias que até então eles não tinham no ensino fundamental, né? Que era física, química, era tudo englobado em ciência. Tá? E a professora de ciência que pode falar com mais propriedade. Eles foram de 12 disciplinas para 27, Nossa. o novo ensino médio. 27 disciplinas 27. do novo ensino médio? Que são os itinerários formativos. Cabe tudo isso na grade? Cabe tudo isso. Eles têm 7 aulas por dia e, quando necessário, tem a aula online à tarde. Não, por acaso, então. É uma e tanto? São 7 aulas. Não por acaso, então, talvez por razões assim, é que o desempenho depois nos vestibulares se manifesta, né? Sim. Pela carga horária, né? É uma carga, o ensino médio do Adelino Bordion, ele tem uma carga horária elevada, bem próximo de uma escola integral. Né, pela quantidade de matérias, e essa extensão até o MI10 proporciona essa efetivação dessas matérias todas. Esses exemplos assim precisam ser seguidos pelos outros governos, né? É como o caso lá do Ceará. Sobral, né? Quer dizer, Sobral é um modelo brasileiro. Sim. A gente aqui de São Paulo, nós não somos meio metidos a sermos os melhores, mas é bom dizer a você que naquilo de mais importante que a sociedade pode ter, que é a educação, o Ceará é o mais forte de todos. O Ceará é uma referência em educação. Isso deu tão certo lá em Sobral que o governo do estado está adotando também. Então nós vamos ter que chupar o dedo e ficar olhando o Ceará triunfar com a sua educação. Isso tem que ser dito. Bom, caindo aqui na nossa realidade, na esperança de que todas as instituições... Tem que buscar o exemplo de Sobral, buscar o exemplo de Matão e disseminar, numa né? escola tem que dar certo. Mas aí é aquele velha história, né? Mas é do partido tal, não vamos aderir a isso. Né? O problema é que nosso país é pensado a cada 4 anos, né? Cada 4 anos, um pensa de um jeito, troca o slogan, governo para não sei quem, outro governo não sei o quê, e a gente acha bonitinha essa logomarca de cada um deles. Mas educação não dá para ser pensada em 4 anos. Vocês que são educadores, Imagina, é coisa de uma geração inteira. É algo que a gente tem que pensar como uma política de governo, e não do governo. De governo, que esse é o próximo, ele é governo. O próximo é governo. Então, é uma política que a gente tem que pensar assim a longo prazo. Mas cada um faz o seu jeito. De continuidade, né? E eu sou da ideia de que devia eleger uma comissão de notáveis no Brasil em educação que formulasse uma política educacional para 30 anos, pelo menos, submetesse isso a plebiscito, porque sendo plebiscito os governantes são obrigados a seguir. Ganha força, né? E por 30 anos, entre quem entrar, ele vai ter que adotar aquela política que não foi decidida por político nem por curioso. Foi, afinal, pelas melhores cabeças que o país tem em política educacional. Aí, talvez chegássemos perto da China, que a gente critica, né? Isso é comunista, não sei o quê. Eles podem ser o que for. Mas estão formando uma geração lá, baseada em educação, que vai dar uma surra no resto do mundo. China, Coreia do Sul é um exemplo, Coreia né? do Sul. Quando houve a Finlândia. repartição ali. Nossa, Finlândia é excelência, né? E são assim, um pouco distintas, né? A Coreia do Sul totalmente tecnológica e a Finlândia totalmente voltada para a parte mais tradicional, né? Mas ambas deram certo. Eu não sei como é que funciona hoje. Antigamente tinha as divisões regionais de ensino, chamada DRE. Hoje não sei se ainda existe isso, não existe. Matão deveria ser uma referência. Vamos ver o que Matão faz. Então vamos copiar o que o Matão está fazendo. O secretário estadual de educação, tem uma coisa acontecendo em Matão. Eles estão aprovando 120 crianças vestibular de ponta por causa
da conjunção do material didático com os professores. Vamos estudar aí o que está acontecendo? Será que não seria o Vamos caso estudar? de o Estado, por exemplo, ter uma secretaria de desempenho público de todas as gestões públicas? De modo que essa secretaria ela teria a função de pesquisar em todos os setores, educação e saúde, quais são os problemas, quais são os modelos. Será que um governo desse, no final, aproveitando isso, né? Não, você extrai Porque o melhor de cada a gente segmento, cuida muito do que nós não temos ainda, né? E nós olhamos pouco para aquilo que nós já temos, né? A gente despreza o que a gente já tem. Né? E fica olhando aquilo que nós não temos. Jardim do vizinho, né? Nos Estados Unidos, sim. Aquela grama ali é bem mais verdinha. Vamos copiar, isso é verdade. Mas que o Ceará está dando um banho, inclusive nos senhores paulistas aqui. Sério, não tenho dúvida. Faz, ó. Inclusive, as aprovações nas universidades aqui de São Paulo, nós temos visto uma quantidade cada vez maior dos alunos do Nordeste que estão vindo concorrer a estas vagas aqui. Estão melhor preparados. Isso já está acontecendo já nos últimos anos. Isso aí. Gente, mais alguma dúvida? Não, bacana. Obrigado, foi muito bom bater esse papo com vocês. Não foi nem uma entrevista, foi um bate-papo muito bacana, em que recebemos a Michela Adriane, que é gerente de ensino fundamental, e o Gessé Romero Cardoso. Mas calma agora. Agora eu tô. Agora tá terminando, né? Então agora eu tô mais calma. Ela terminou no bordinho, ela estava nervosa. Eu falei para ela, os nervosinhos, quando chegam aqui para dar entrevista, são os que mais falam. Eu não falei? Verdade. Obrigado, gente. Obrigado pela Fiquem com Deus, um Parabéns abraço. pelo trabalho. Obrigada, Viu? muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. Obrigada.